Boa noite, povo de Deus, a paz e graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. Que o Senhor e o anjo do Senhor venha através de tudo e de todos para ajudar, proteger e revestir também com o seu poder. Estamos aqui com essa live para falar da palavra de Deus. Pedimos direção a Deus, pedi direção a Deus e Deus veio revelar Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3. E a gente vai ver o que o Senhor Jesus, o nosso Deus, vai nos falar nesse dia de hoje. Até peço uma compreensão referente a horários, que nem de domingo. Domingo a gente cedeu um pouco o horário. E às vezes as pessoas não ficam até o fim, por intermédio de ter alguns compromissos, sim. Apesar que para Deus, o máximo que a gente doar para Deus ainda é pouco, né? Mas mesmo assim a gente tem que fazer um referente a uma hora de decência, né? Para que não passe do horário também nos cultos. Porque foi 40 minutos, se eu não me engano, passou. Então peço a compreensão de todos quando acontecer, aqueles que assistem a live até o fim, que assiste o culto até o fim, se continua assistindo, continua cada vez se aproximando de Deus. Teve perguntas e respostas realmente referente ao culto, então referente às coisas celestiais, as coisas que pode ou não fazer. Então realmente a gente tem que ter um pouco de compreensão referente a isso daí e assistir, né? Continua assistindo cultos, continua assistindo as lives e deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua casa e também na sua família. Vamos iniciar. Antes de iniciar, vamos apresentar ao Senhor, Senhor meu Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que não seja eu falando aqui, Senhor, mas que seja a Ti, Pai. Que seja o Espírito Santo de Deus através de mim. Estabelece a sua força, o seu poder e a sua maravilhosa presença sobre nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. E que o Senhor venha falar através de mim, mas que não seja um homem, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aqui no Salmos capítulo 3, diz assim: Senhor, como se têm multiplicados os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Então, nesse meio do Evangelho de Cristo, ou até mesmo no meio de nossas vidas, tem muitos que se levantam contra nós, até mesmo sem a gente saber quem é. Às vezes é familiares, às vezes é pessoas, amigos, às vezes como chama, inimigos também, né? E gerais. Então todos tentam se aproximar de uma certa forma e por intermédio do que a gente tem, às vezes tendo dinheiro, às vezes tendo bens, às vezes a gente tem algo que eles não têm, realmente ele se multiplica diante da gente para poder nos confrontar ou nos afrontar, até mesmo aqueles que a gente pensa que é nosso amigo, que bate nas nossas costas e se posiciona como tal. E mesmo assim, eles vêm e procuram fazer um complô, uma direção. Pela frente é um baita amigo, mas por trás acaba deixando a desejar e querendo o nosso mal. E aqui na palavra aqui de Salmos, versículo 1, diz que se multiplicam os meus adversários. Porque realmente é assim. Até mesmo porque quando você se posiciona, já sem se posicionar já são muitos. E quando você se posiciona para se aproximar de Deus, quando você fala assim, eu quero se aproximar de Deus, a luta cresce mais ainda. E quando você está dentro da obra, então multiplica mais ainda. Quando fala assim, como multiplica os nossos adversários. Porque realmente se multiplicam muito por intermédio realmente de Satanás, está enviando cada dia uma situação diferente para confrontar todos aqueles que procuram até o caminho do Senhor e mesmo aqueles que não procuram, todos nós, né? Somos totalmente
realmente Deus, quando tem algo na nossa vida também, na nossa casa, na nossa família, o inimigo sempre fica confrontando a gente, sempre mandando mais pessoas para deixar a desejar para com nós, né? No 2 diz assim: muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. E muitos isso, e a gente escuta muito isso. Quando a gente está no mundão, que a gente está fazendo as vontades da carne, qual que são as vontades da carne? A vontade da carne é prostituição, a vontade da carne é droga, a vontade da carne é vícios, a vontade da carne, tudo que se opõe a Deus. Até mesmo no mínimo detalhe. Eu falo, eu vou louvar a Deus, eu vou buscar a Deus na igreja hoje. Porém, aparece uma oportunidade de você ficar com o familiar em casa, ou uma oportunidade de acontecer no momento do culto, do horário da igreja, alguém te chamar para uma coisa extraordinária, falar assim: não, olha, vamos para tal lugar, vamos para isso, vamos se divertir, vamos. Então, para distrair o seu foco, porque quando você está se posicionando diante de Deus, e quando você está buscando Ele, principalmente na igreja, com seus irmãos em comunhão, o que acontece? A chance de derrotar todos os seus adversários, principalmente os Satanás, as obras que ele faz, e também as pedras de tropeço que eles colocam diante de você para que você caia, as chances são muito maiores quando você está clamando em oração. Por isso que a gente faz o clamor para a vida das pessoas aqui. Então ajunta todos os irmãos num único propósito, para quebrar as obras de Satanás sobre a vida do seu povo. E quando a gente se ajunta nesse propósito, se coloca, se posiciona nesse propósito, o diabo cai por terra. Porque o Senhor falou que quando onde tem dois ou mais, ele está ali. Se ele está ali, ele está na causa, ele está lutando e está quebrando todas as obras do Satanás, do diabo. E muitos falam para você não tem jeito mais. Para você não tem salvação. Jesus te quer. Eu te conto um segredo para você. Eu também já ouvi muito isso. Eu também já ouvi. Esse daí não tem jeito mais. Até do próprio Satanás. Que nem eu falei, contei já a minha história aqui um monte de vezes, mas eu vou relembrar só os fatos fundamentais. Eu estava prestes a tirar a minha própria vida no alto de uma academia, que eu ia me lançar lá embaixo. E naquele momento que eu estava sentado na cadeira, eu comecei a ouvir. Antes de ter essas ideias, estava pensando nos meus problemas, tinha acabado de separar da minha ex-esposa, e tinha que estar acontecendo um monte de coisa. Realmente. Tudo coisas negativas, é claro. E as pessoas que eu pensei que poderia contar, não estavam comigo. Meus familiares, famílias, tudo. Não estava comigo. E eu estava trancado no meu quarto, sofria sozinho. E um certo dia, treinando na academia, até o amigo de academia meu correu. Mas não é ele que correu. É que quando você está no deserto, amigo, você está no deserto, não adianta você contar com ninguém, é só você e Jesus. Não é que as pessoas da minha família eram erradas, ou que meus amigos eram errados, não. Não é isso. É porque realmente a gente precisa passar por certo tipo de deserto para a gente acordar para a vida e se posicionar diante do caminho de Cristo. A gente precisa se posicionar. Então eu estava passando por aquele deserto sozinho, não, eu estava passando com Deus, porque se eu tivesse passado sozinho eu não tinha aguentado. E aí o que aconteceu? Um certo dia na academia, eu treinando, um monte de coisa, pensamentos, tristeza, angústia, sofrimento. E aí eu peguei e comecei a ouvir vozes. A voz que eu ouvi não era a voz de pessoas, era do demônio. Logo chegou aqui no meu ouvido e falou assim: por que você não se mata? Daí eu peguei e falei: me mata. E não tinha ninguém do meu lado. Não tinha ninguém do meu lado. O meu lado estava sozinho. E ele pegou e falou assim: se mata. As pessoas da igreja
nunca mais for atrás de você. Sua mulher te abandonou. Seus filhos estão jogados. Você não tem mais nada. Nem as pessoas da igreja te querem. Por que você não se mata? E eu, sem noção nenhuma, falei, é verdade. É verdade. Não tem mais sentido viver. Tudo que eu tinha, eu perdi. As coisas que eu achava que era minha, já não é mais. E o pior, até quem ajuda todo mundo, que são as pessoas da igreja, já não me ajudam mais. Então, você tem razão, falando com o demônio. Quando eu coloquei minha mão para levantar, para se atirar lá embaixo, as minhas vistas escureceu. E eu não enxerguei mais nada. Só enxerguei um quadrado, como se fosse uma televisão na parede, toda escura. Na parede daquela visão que eu estava tendo. Né? E aí, naquele momento, eu comecei a ver a minha vida. Eu comecei a ver o que eu passei, quando eu me envolvi com certos tipos de pessoas, principalmente com a minha ex. O que era de Deus para mim, o caminho que eu desviei, porque eu desviei, parei de ir para a igreja com uns 12 anos, 13, de 11 para 13 anos, uma coisa assim. E não quis saber mais, e fui curtir o mundo. Então, quando eu desviei o foco do caminho de Cristo, o mundo, a porta do mundo que é gigantesca, abriu para mim e eu esqueci quem eu era. Então eu desviei o meu foco. Então eu adquiri do mundo o que ele me proporcionou. E aí o que aconteceu? Foi me mostrando tudo aquilo ali. Foi me mostrando tudo. E no fim, chegou um anjo. Creio que seja um anjo. Mas com a voz e o tremor da voz de Deus. E falava assim: não é só isso que eu tenho para você. Mas quem escolhe é você. Se sim ou se não. Foi essa voz que eu ouvi, o estrondor do céu. O sim era se posicionar e viver em Cristo. O não era viver no mundo, não para Deus. O não seu para mim é o mundo. E você sabe onde que vai dar. E logo em seguida que aconteceu isso, as minhas vistas abriu. Eu comecei a enxergar normal de novo. Era como se eu estivesse cego. Eu comecei a enxergar normal de novo. Olhei para um lado, olhei para o outro. Pareceu que nada tinha acontecido. Parecia que foi fração de segundos o que aconteceu ali. E aí eu peguei e voltei e falei: meu Deus, sim, eu aceito meu Senhor. Hoje mesmo ainda, se der tempo, eu volto para a casa do meu Deus. E foi assim que eu fiz. Voltei, aprendi a palavra, me enchi do Espírito Santo e hoje estou aqui falando do amor de Cristo para muitos. Mas é para colocar para você que por mais que as pessoas falem que você não tem jeito, dependente da vida que você estiver vivendo, realmente Deus dá a oportunidade para você se levantar, sair do buraco, levantar de novo o seu eu, ser uma pessoa na alta sociedade, servo de Deus, que é onde as pessoas olham para você, quem era você e como você está. E que as pessoas olham para você e falam assim: eu consigo ver Deus em você. Sinto o tremor de Deus quando você fala, porque não é você que fala, é o Espírito Santo. Então Deus tem esse propósito para as nossas vidas. Tanto com a minha vida que Ele me resgatou do vale da sombra da morte. Deus me resgatou. E eu aceitei o sim de Deus na minha vida. E quando eu aceitei o sim de Deus na minha vida, Ele me acolheu. E com seus braços fortes e grandes, falou: meu filho, você está de volta. Eu te aceito.
venha, me abrace. E eu abracei a Deus. E fiquei com Ele até hoje, estou com Ele e vou morrer com Ele, lutando com Ele. Através das minhas lutas, das minhas trajetórias, de tudo que eu sou. Eu vou morrer com esse Deus. Morrer não, né? Porque quem morre com Ele vive, né? Então, eternamente. Então, quando a pessoa falar que você não tem jeito mais, então não acredite nisso. Porque Deus vai estar com os braços abertos para te perdoar e te aceitar de volta. E colocar um anel no seu dedo e falar, você é meu filho. E trocar suas vestes também, que está suja. Então, tudo é no tempo de Deus. Mas a gente tem que se levantar antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. O versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. A sua glória, a minha glória. O Senhor é um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, por mais que a gente esteja na aflição e na luta, o Senhor sempre está cuidando da gente. E quando fala minha glória, minha cabeça, é porque o Paulo lhe relata uma coisa assim, que quando que a mente dele estava em Cristo, que é a nossa cabeça, a nossa mente estava em Cristo, mas o nosso corpo estava em pecados. Então, quando a gente está afastado de Deus, a gente passa por um processo mais ou menos assim. A gente tem o pensamento de voltar. Até mesmo na dificuldade, a gente clama o Senhor, estando erradamente. Porque é o certo. Porque o nosso corpo quer o erro, mas a nossa mente quer Jesus. Então a gente sabe que Jesus é o único que pode nos proteger, mesmo estando na vida errada, em todo lugar, errante. É o Senhor que é o único que pode nos acolher quando a gente estiver precisando. O Senhor é o único que pode nos confortar e até mesmo acalmar a nossa alma. Então o Senhor é o único que pode fazer a diferença que o homem não faz. A gente confia muito em homens. A gente confia na família, a gente confia na esposa, nos filhos, no pai, na mãe. A gente confia muito em pessoas, no amigo. Mas esquece que a nossa confiança tem que ser de Deus. Porque até mesmo se Deus não permitir, ninguém nos ajuda. Porque a permissão de todas as coisas tem que ser do Senhor. E ainda mais quando a pessoa é um servo que está afastado. Quando é um servo que não está posicionado diante desse caminho do Senhor. E realmente ele fala. Clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então o Senhor, ele ouve a sua voz. Ele ouve o que você clama. Não esquenta, porque tudo isso que você tem falado com Deus, essas orações, esse secreto, você pedindo uma ajuda para Deus, você pedindo uma restauração para Deus, você pedindo um objetivo no Senhor, Ele está ouvindo todas as suas clamores. Ele está te ouvindo. Ele está esperando só você se posicionar para Ele mudar toda a sua trajetória. É que nem Ele falou, lembra que Ele falou para mim? Um sim ou não. Hoje você quer dar um sim para o Senhor? Se você quer dar um sim para o Senhor, hoje procura mudar a sua trajetória. Eu quero Deus. Procure participar dos cultos. A gente está fazendo os cultos nos domingos aqui, às 18 horas. O que é 2 horas? 2 horas e meia, 3 horas se fosse possível. Mas o que é 2 horas para Deus na sua vida? Será que vai arrancar um rim seu? Será que vai arrancar seu pescoço? Será que vai arrancar sua perna, seu braço? O que é se disponibilizar em vir e participar de uma reunião aqui? Reunião não, um culto. Reunião não é uma reunião.
né? É festa no céu. É um culto, uma festa no céu aqui. Então, o que vai 2 horas do seu dia? O que vai te acrescentar? Sendo que aqui, as palavras que o Senhor possa acrescentar na sua vida, pode ser não, vai mudar a sua história. Porque quando você se posiciona e Ele quer, Ele muda a história de qualquer um. Mas você tem que se posicionar para Ele mudar a sua vida. No 5 diz assim: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar, depende dele. Se Deus quisesse, Deus dá oportunidade para a gente todos os dias. Se Deus quisesse, com um estalar de dedos, Ele acabava com a vida da humanidade inteira. Com um estalar de dedos. Mas Ele dá a oportunidade para você acordar mais um dia, para que você possa ter a possibilidade de se entregar para Ele. Deus tem uma fé tão extraordinária que todos os dias Ele acorda pensando, falando: agora eu vou dar mais um dia para Ele respirar, para Ele andar nos meus caminhos. E passa um dia, você não se entrega, Ele vai lá e dá outros dias para você respirar, para que você possa andar no caminho dele. E assim Ele vai te dando oportunidade para você, dia após dia, para você se entregar aos caminhos dele. E mesmo assim, a gente é um servo tão cruel, um filho tão desobediente, que a gente mesmo assim, a gente fica no erro e não sai dele. Mas Deus ainda está dando oportunidade para todos nós respirar. Porque se Ele quisesse, acabou. Acabou a sua história. No 6 diz assim: não terei medo de 10 milhões de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Então, a gente não pode temer das aflições que nos assolam. As pessoas que estão contra mim, que estão contra nós, que estão contra todos nós, que quando você se levanta para ir para a casa do Senhor, ou para se converter e entregar sua vida a Deus, muitos se levantam para que você não possa ir. De todos os lados até. E te questiona, até caçoa de você. E começa a impor até bloqueios ou pedras de tropeços para que você realmente não vá. Então, realmente, o que tem acontecido? É isso, o impedimento das pessoas se aproximarem de Deus. Em meio de tempo, de trabalho, de família, de tudo, em geral. De pessoas. Então, o inimigo está conseguindo te afastar ou não deixar você se aproximar de Deus. E sem se aproximar de Deus, realmente fica difícil. Mas quando você realmente se aproxima, e não precisa nem ter medo, não precisa ter nada, porque Deus está no controle da sua vida. Deus está enviando anjos para te guardar. E esse não ter medo é para não temer. Não teme, porque Deus está contigo. Clama e se posiciona. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois fizestes a todos os meus inimigos nos queixos quebrantes, audentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então a salvação vem de quem? De Deus. Salvação vem de Deus. E Deus fala: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus. É o clamor. Muitos estão clamando hoje. Me salva, Senhor. Me levanta, me tira daqui. Eu preciso de um algo a mais. Eu preciso de forças para estar diante da sua presença, para fazer as suas vontades. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me tire desse buraco onde estou. Eu preciso que o Senhor me
me tira dessa angústia, dessa tristeza. Quantas pessoas não estão em depressão hoje em dia? Quantas pessoas não estão se acabando nas drogas, nas bebidas? Quantas pessoas não têm sua vida, seu relacionamento destruído totalmente? A sua vida familiar acabada. Quantas pessoas não têm? Mas se o Senhor for o seu socorro e direcionar, se você se colocar, se posicionar diante de Deus, Deus pode mudar toda a sua história. Deus pode mudar essa diferença. Deus pode fazer o algo que realmente nenhum homem pode. Nenhuma mulher pode. Porque realmente, quando fala homem, é em geral, né? Mas que ninguém pode fazer. Só Deus pode estar diante de ti, orientar, mostrar, até posicionar pessoas melhores no seu lado, para que você possa realmente estar grande, crescer espiritualmente e na sua vida em geral. Então, ele fala mais, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quando fala que feriu todos os meus inimigos no queixo, quando você dá um golpe no queixo, lutador, quando você, um lutador de MMA, quando dá um golpe no queixo, o que acontece? Geralmente o cara já fica desnorteado e apaga. Então ele fala que Deus, de certa forma, lutou tão bem com ele, tanto com ele, que derrubou todos os inimigos dele como se tivesse dado um golpe no queixo. Então todos os que se levantavam contra ele se derribavam. E a mesma coisa Deus fala para você. Quando você está com Deus, o inimigo pode se levantar. É que me fala, se levanta para cair. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com você. Está direcionando, está administrando a sua vida. E quando Deus administra a sua vida, é totalmente diferente de quando você está tentando com as suas próprias mãos. O Senhor, Ele coloca para nós, olha que maravilhoso isso aqui. Pois fizeste a todos os meus inimigos no queixo. Feristes, né? Fizeste não, feriste, feriu, bateu, derrubou. Então tudo que se levanta contra você, e no Efésios 10 diz que a gente tem que se vestir das armaduras do Senhor. E diz que contra quem a gente tem que lutar? Com as potestades também. Todos os inimigos espirituais, que é Satanás e seus demônios, e não contra pessoas. Não contra a carne e nem contra sangue, mas contra as lestes celestiais, as hostes celestiais, que é o próprio Satanás, e os seus demônios, que tentam nos atingir até mesmo através de pessoas. Então tudo que se levanta contra você, pode ser diabo, pode ser pessoas usadas por ele, pode ser pessoas, o Senhor vai afastar essas pessoas de você, porque você está andando com Deus. Ah, mas como que eu faço? Porque muitos são que se levantam contra mim. O Senhor fala que 10.000 cairão à esquerda, à direita, 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu jamais serei atingido. Se você jamais será atingido e o Senhor aqui garante, você vai duvidar de Deus? Por mais que seja a aflição que esteja acontecendo na sua vida, a luta que esteja acontecendo na sua vida, você acha que os cristãos, realmente, quando você se posiciona, as pessoas do mundo ainda são muito confrontadas realmente, principalmente no espiritual. Mas os cristãos, quando você se torna ser cristão, a coisa fica ainda mais complicada, porque o diabo quer a sua alma. O diabo quer ganhar, aprisionar a sua alma no inferno. E ele procura de todas as maneiras, até mesmo na igreja, a derrubar você.
Você acha que... Até hoje mesmo eu estava conversando com o irmão aqui na fé. E falei com ele, conversando com ele, em situação aqui espiritual. E a gente estava conversando. Ele pegou e falou, tem muito joio dentro da igreja, cara. Tem muitas pessoas que sentam do seu lado. E o intuito dela é atingir a sua vida. Te perseguir. Colocar pedra de tropeço. Pedra de tropeço para que você caia. Então, a gente tem que ficar atento. E na nossa conversa a gente relembrou um fato que Jesus falou. Jesus, ele coloca assim para nós. O inimigo, o Senhor planta o trigo. E o inimigo vem e planta o joio. Para servir de pedra de tropeço. Então, às vezes, também outra coisa, você conhece as pessoas, principalmente no meio do evangelho, que está do seu lado pelos seus frutos. O Senhor fala que uma árvore sem fruto é cortada. Ou seca que nem aquele figo. E o joio não tem fruto. Mas quando você realmente se posiciona diante de Deus da forma que Ele quer, como é a forma que Deus quer que você se posicione? Em oração, em jejum, em propósitos. Hoje, se você tirar uma base dos cristãos, se você tirar uma meta do cristão, quantos anos tem, quanto tempo tem que muitos cristãos não vão no monte? Quantos tempo tem que muitos cristãos não fazem um jejum? Ou pega uma semana bíblica para poder estar lendo e absorvendo do Senhor. Muita gente, até mesmo dentro das igrejas, até para ir nos cultos está sendo difícil adorar a Deus. A alegria da gente é cada vez estar mais dentro do... assim, ó, abraçada com Jesus. E para você estar abraçado com Jesus, tem culto dia de segunda, eu vou na terça, vou na quarta, vou na quinta, vou na sexta, sábado, domingo, todos os dias. Você tem que se alegrar de estar adorando o Deus tão grande e poderoso. Tem joio ali também, tem servos de Deus, tem pessoas que não provêm, mas você é um momento particular seu para com Deus. É o seu momento especial com Deus. E esse momento tem que ser maravilhoso. Você tem que falar, se tivesse culto todos os dias da minha vida para me adorar o meu Deus. Não o homem. Entenda, não o homem, mas a Deus. Se tivesse culto. Cultuar a Deus com meus irmãos em fé. E na mesma fé clamar através da vida até dos que são meus. Agora as pessoas vão num lugar tão assim. Até estava conversando. Hoje, Deus mora no nosso corpo. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, mora conosco. Mas a gente tem que ter uma comunhão, irmãos. A gente tem que procurar estar na igreja, nos cultos, para adorar o Senhor. Certo? E o Senhor não vive mais altar. Altar não é mais santo. Santidade é o Espírito Santo de Deus que reina em nós. Mas o Senhor fala que o reino dos céus está com nós. Invisivelmente. Não é visível. E que o reino do céu, como está com nós? Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o nosso corpo é o templo desse Espírito. E o reino do céu é chegado a nós porque a salvação vem para nós. A salvação está com nós. A gente só se livra dessa salvação se esse Espírito Santo a gente fugir dele, ou abandoná-lo, ou não querer mais. Então a gente está no propósito de santificar, de purificar o nosso corpo, pedir perdão dos nossos pecados e ser perdoado por Jesus. Então a gente leva uma vida dessa. A proteção dele está com nós, eles estão com nós. Mas a gente tem que ter uma comunhão entre irmãos. Jesus nunca mandou um ir, ele mandou vir dois, porque onde tem dois ou mais, ali estarei.
E o clamor daqueles dois é ligado na terra e ligado também no céu. Então se imagina 2, 10, 15, 50 numa só fé para clamar sobre um só propósito. Como Deus ia escutar? Eu bato na tecla muito do povo de Israel, o povo que ficava no Egito, que era o povo de Deus. Os hebreus, né? Chamado hebreus. O nosso parente, né? Que estava lá no Egito e estavam quietos. E estavam vivendo a vida do jeito, normalmente, como uma pessoa normal. Uma pessoa que não tem fé em Deus, ou uma pessoa que não procura aclamar a Deus. E quanto eles faziam isso e viviam dessa maneira, eles eram escravos. Eles eram escravos. Quanto eles não clamavam a Deus, eles eram escravos. Sabe quanto tempo falaram que eles foram escravos? Uns 400 anos. Ou 400 e pouco, não sei. Uns 400 anos ficou escravo em Israel. Por quê? Deus quer ouvir a sua voz. Quer ouvir o seu clamor, não é só a sua voz. Ele não quer ver você reclamando com ele. Ele quer ouvir você clamando a ele. Porque as pessoas confundem isso também. O clamar a Deus com o reclamar com Deus. Clamar a Deus, pedir obrigado, pedir para você ser cheio dele, pedir para ele estar sempre com você, agradecer por ele nunca te abandonar, deixar a grandeza dele cada vez maior, se humilhar ao Deus grande e poderoso, que pode mudar a sua história, que mudou a sua história, que pode e que mudou. Então, é essa a excelência desse Deus. E eles pegaram e não clamaram, tanto que falaram, quando Deus ouviu a voz do povo de Israel, quando fizeram o grande clamor. O clamor foi feito, não foi um só que queria. Todos se reuniram e fizeram. Por isso tem a reunião. Ou, no caso, o culto. É um culto para Deus. Que ele falou, deixe o meu povo ir para me cultuar no deserto. Então o povo clamou e Deus, assim que ouviu o povo, Deus está assim, ó. Deus está olhando para você. Olhando assim você lá embaixo, ele só esperando no trono lá do céu. E assim que ele ouve o seu clamor, ele vai lá e responde. Mas clamor de verdade, não é reclamação não. Murmuração é coisa de incrédulo. Clamor. E quando ele ouve, ele já vai lá, Moisés. Meu povo está precisando do socorro. Só que hoje a gente trocou o clamor pela murmuração. E Deus não escuta murmuradores. Ah, por que Deus não me responde? É porque você não fala com Deus, você reclama para Deus. Então você tem que clamar a Deus. Você tem que pedir para Deus ser sempre contigo. Pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, 10 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. E eu não serei atingido. Então eu vou contigo. Glória a Deus, aleluias. Isso é clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor falou que se eu me posicionar e amar ao Senhor acima de tudo, e colocar o Senhor acima de tudo, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu não vou reclamar com o que vai vir amanhã. Ou de hoje o Senhor está mantendo a sua palavra, e glória a Deus por isso. Então é diferente o clamar a Deus com o reclamar. O reclamar é assim, ó Senhor, tem comida só para hoje, amanhã já não tem. E aí, Senhor, você vai deixar faltar? Isso é reclamar com Deus. Então, Deus é uma excelência. Para você entrar na presença dele, você tem que pedir até licença, porque Deus é muito grande, é extraordinário. Ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. Senhor, me permita entrar na tua santa e poderosa presença. Me permita, Senhor, porque eu não sou digno. Nós não somos dignos. Perdoa meus pecados, Senhor, para que minhas vestes estejam limpas e o Senhor não me fulmine. Não acabe comigo. Então perdoa meus pecados, Senhor. E se posiciona. Então, Deus está assim, ó, na expectativa
para te livrar dos inimigos quando você clama. E também para te ajudar das suas necessidades. Mas Deus não manda você correr atrás da sua ajuda, Ele manda você correr atrás dele. O Senhor Jesus falou: venha até mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando Ele fala dessa maneira para você, Ele fala para você se aproximar, se achegar dele, se posicionar com Ele e viver o melhor da terra no caminho dele. Porque ele não vai te dar milhões só se Ele quiser Ele te dar. Mas Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Mas o melhor é na sua vida espiritual. Você que está na amargura, no sofrimento, na depressão, querendo tirar sua própria vida. Você que está desse jeito, que acha que não tem mais jeito para você. Ele vai lá e restaura, transforma e muda a sua história. Mas não deixe jamais, porque o erro do servo se posiciona no início. E depois, durante um tempo, o que acontece? Ele está todo fervor na fé, lutando. Só que o tempo passa. O tempo passa. Para muitos, passa 5, 10, 20, 30 anos. E a pessoa se considera uma pessoa cristã. Só que os frutos delas não são de uma pessoa cristã. Os frutos delas são de uma pessoa já do mundo. Por quê? Ela já não ora mais de manhã, ela já não ora na hora do almoço, ela já não ora na parte da tarde, ela já não ora de noite. Ela, quando Deus levanta e incomoda ela para orar de madrugada, ela não levanta com falta de coragem. Os cultos na igreja vai porque tem que estar lá. Porque é obrigado a estar lá. Porque tem um cargo, porque senão, se eu não ir, o que o pastor vai pensar de mim? Se eu não ir, o que o irmão vai pensar de mim? Eu, como uma serva de Deus, eu sinto a te falar. Eu sinto a falar para todos. Se você fazer dessa maneira, você está desagradando a Deus. Para estar no culto do Senhor, tem que ser com prazer de estar. Falei, eu amo estar lá. Não importa se estiver vazio ou se estiver cheio. Não importa. Eu estou lá. Eu estou tirando um pouco do meu tempo para dar para o meu Deus. O Deus que eu amo tanto. Eu sou errado. A gente já é errado, errante, pecador, falho. A gente deixa a desejar com Deus. E até mesmo na hora de buscar Ele, a gente falha. Então, como que será? Como que Deus tem nos olhado perante isso? Porque, tipo assim, o homem não vê isso. O homem vê a gente todo dia, eu aqui pregando a palavra de Deus, eu no culto aqui, e sentando pau na palavra e direcionando, mas não vê o meu dia a dia. Então, meu dia a dia tem que ser do Senhor. Daí o Senhor fala, guarda o sábado é de Jesus, assim como todos os dias. Você tem que guardar todos os dias. E outra, amado, salvação, a gente luta até o fim da nossa vida. Ninguém conquista a salvação. E depois já era. Então, Deus, quando pegar o caderno seu, com todos as suas passagens, todas as coisas lá, Ele vai falar assim, você serviu a mim de verdade até aqui, mas da metade do caderno para lá você achou que já estava salvo. E é por isso que você não vai entrar no reino do céu. Povo de Deus, essa é a palavra do Senhor para você. E o Senhor fala uma coisa muito abençoada para todos nós, até para mim vigiar, principalmente eu. Sabe o que é? Que teve um certo centurião que chegou até Jesus e pediu para ele fazer um milagre no servo dele que estava adoentado. E Jesus falou, vamos até a sua casa. Vamos lá até a sua casa que eu vou curar ele, né? E o centurião chegou nele, olha só o respeito que uma pessoa que nem era de Deus, que nem estava no caminho de Cristo, que provavelmente esse centurião seria um romano que não batia muito com os cristãos, que mandava, né? Falou, olha só o respeito. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sei que
porque eu dou ordem para 100, para eles ir para lá e eles vão, eles ir para cá e eles vai. E eu creio que se o Senhor falar, só falar, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus olhou para ele, nem tanta fé assim eu vi em Israel, que é o povo de Deus, e Israel, como eu vi em você. Pois vá, que ele está curado. E aí, ele falou, virou automaticamente, falou para os seus discípulos. Falou, vai vir gente do Oriente e do Ocidente e vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E muitos que são de Deus não vão sentar. Por quê? Ele quis dizer que tem pessoas que ainda não são convertidas, mas que quando se converter, vai pegar uma intimidade tão grande com Deus, que vai ser salva perto do fim. Assim como aquela mensagem também das moedas, que o trabalhador pega uma moeda, mas o último trabalhador pega a mesma moeda que trabalhou o dia inteiro, o último pega com 2 horas de serviço ou 3. E ele vai lá e reclama. Então os últimos, que nem ele fala, os últimos serão o primeiro. Então, eu tenho que ter um cuidado com a minha cadeira do lado de Abraão. Porque se eu não cuidar da minha cadeira e esmolecer, como as 10 virgens esmoleceu, esses que são do Oriente, que está chegando novo no Evangelho, se convertendo há pouco tempo, daí Jesus volta, bum, eu fico e eles vão. Por quê? Porque ele está com toda a fé, todo o fervor. Por isso que tem aquela passagem das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 nestas. Essas prudentes, ela procurou manter a fé dela. Quando o azeite é a fé até o fim. Para que quando Jesus voltasse, ela estaria, Senhor, guardei a minha fé. Guardei. Consegui, Senhor. Posso subir no seu leito? Ele fala, vem meu filho, que eu amo você. Você andou nos meus mandamentos? Andou. Você ajudou os necessitados? Opa, amém. Você não guardou os seus talentos? E pregou, falou de Jesus para as pessoas? Oh, glória a Deus. Então vem, você merece. Por isso que a gente tem que guardar. Salvação, a gente só conquista na nossa morte. Se a gente andar com Cristo. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio passar para todos nós nesse dia de hoje. Quem quiser meditar, tem o vídeo vai ficar aí, todas as lives, eu procuro sempre salvar e colocar lá à disposição para as pessoas. Aqui agora o Facebook ele está deixando numa base de 30 dias, porque eu deixava perpetuamente, direto, até para sempre, em todo caso. Então agora ele está deixando por 30 dias, parece que com 30 dias apaga, não sei. Então tá aí, a live tá aí. O livro é Salmos capítulo 3, versículo do número 1 ao número 8, que é até o final desses Salmos. Povo de Deus, fiquem com Deus. E lembre-se que é honra adorar o Senhor. É uma honra para nós buscar Deus. É uma honra para nós ouvir a palavra de Deus. É uma honra para nós falar dessa palavra, desse Deus tão grande. Um Deus que criou a terra, o céu, o mar, os animais, você e eu. É uma honra. Um Deus que pode, com o estalar de dedos, tirar o seu fôlego de vida, te matar. É uma honra. É honrar o nome do nosso Deus eterno e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo sempre. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe sua noite, que você esteja o começo de semana abençoado e que todos os dias da semana seja enviado o anjo do Senhor para te guardar e te proteger em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.